Dívida tira o sono da gente. É o tipo de preocupação que vai para todo lugar com você. Vai para o carro enquanto dirige, vai para a cama antes de você dormir, vai para o trabalho e aí impacta na carreira. Meu nome é Cássio Politi e é disso que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, a gente tem aqui uma dupla que vai falar bastante sobre o lado financeiro da vida e da vida profissional, inclusive. Deixa eu começar com a nossa convidada de hoje, a Maria Rosenberg, que é diretora de marketing comercial da Ponte. A Ponte é uma empresa de crédito imobiliário, faz financiamento, né, de imóvel, como você já viu por aí, mas com uma grande diferença, né? Você dá o imóvel como garantia quando você faz o financiamento. Então, isso por dar essa garantia, você acaba conseguindo juros muito mais baixos. É uma empresa que atua aí vendendo por diversos canais. Maria, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Obrigada a você, Cássio. Vitor, tudo bem? Vai ser um prazer aqui tentar ajudar com algumas dicas financeiras. Não, vai ser ótimo. Vocês entendem disso, né? Então, a gente quer justamente compor esse lado de quem, né, vê o público, né, o cliente lidando diretamente com dinheiro na compra do imóvel, que é sempre muito importante. E do outro lado, você já deu a pista aí, a gente tem de volta aqui o Vitor Silva, que é Branch Manager da Robert Half, para olhar pelo lado, né, do colaborador, né, de quem é que sofre de vez em quando com dívida. Então, Vitor, muito legal ter você de volta aqui. Welcome back, né? Seja bem-vindo aqui de novo. Legal, Cassião, é um prazer, ainda mais para falar de um assunto que é tão importante e tão complexo ao mesmo tempo, né? Então, Maria, vai ser um prazeraço tocar essa bola aí com você. Bora! Legal. E olha, é importante pelo seguinte, eu vou dar um dado aqui. Imagino que a Maria tenha muitos dados aí de mercado e da própria Ponte, mas eu vou me arriscar aqui com um dado que eu cacei aqui, que é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né, a CNC. Ela soltou uma pesquisa em 2022, então um levantamento recente, né, que fala que de cada 100 famílias no Brasil, 79 tem uma dívida, né? Claro que a gente está falando de todo tipo de dívida aí, pode ser desde uma dívida grave, tipo um cartão de crédito estourado que, né, vira uma bola de neve, pode ser uma dívida mais simples, né, como uma simples conta de telefone atrasada, mas todo mundo entra no pacote de dívida. Só que se você olhar os casos mais extremos da pesquisa, você vê que 11% das famílias dizem o seguinte: a minha conta não fecha, né? Por mais que eu trabalhe, por mais que as pessoas da casa trabalhem, o gasto é maior que a receita, né? Então, se eu transportar isso aqui, né, para o mundo corporativo, a gente pegar essas mesmas proporções, a gente teria mais ou menos o seguinte: de cada 10 pessoas que estão trabalhando ali, 2 estão ok com a conta em dia, 7 têm um problema financeiro e uma tem um grave problema financeiro, né, sem vislumbrar uma solução. Minha pergunta é: como é que isso impacta, né, para as pessoas que estão trabalhando, né, para essa massa aí de alguma coisa entre 10% e 80% que tem problema financeiro? Como é que impacta na carreira? Bom, vou começar, Maria, se você me permite, vou deixar a parte financeira, que é mais complexa, na minha opinião, para você, mas falando em carreira, quando a gente pega nosso dia a dia de headhunter conversando com os profissionais, o salário continua sendo o ponto principal, né? É o balizador de quem está interessado em uma posição ou não, por mais que vários outros fatores tenham complementado cada vez mais esse interesse dos profissionais. E a gente tem percebido que pós-pandemia e com esse cenário internacional de imprevisibilidade, as faixas de flexibilidade dos candidatos têm ficado mais curtas, ou seja, eu não posso fazer uma movimentação que seja lateral, eu preciso de um ganho financeiro, porque o custo de vida das pessoas também está mais alto,
E o que quer dizer isso? Né? A perda de oportunidades. Né? Pô, eu ganho um salário de 15 mil reais e eu tenho um custo de vida de 15 mil reais, não tem como eu fazer uma movimentação lateral para uma empresa que eu tenho um propósito mais alinhado, que tem um segmento que eu gostaria de trabalhar, ou um equilíbrio de vida pessoal e trabalho melhor, porque meu custo de vida é muito alto. Então, e isso é um tabu, né? Quando a gente fala de mercado americano e Europa, já se fala muito disso, né? De carreira e saúde financeira. Aqui ainda é complexo, né? Falar sobre isso, conversar com seus colaboradores. Então a gente percebe que quanto mais saudável é a vida financeira do profissional, mais oportunidades alinhadas com a vida dele, ele vai poder participar dos processos. Então, ter uma vida financeira saudável te dá mais oportunidade. A sua carreira pode ser alavancada por isso. E a gente não tem essa educação, né, Maria? A gente ninguém ensina isso para a gente no ensino fundamental, na faculdade. E a gente vai entender que isso vai limitando as oportunidades de vida. Ele citou Europa, Estados Unidos, enfim, como modelos de países que já estão mais desenvolvidos com relação a esse assunto entre trabalho e saúde financeira, e eu tenho que concordar com ele. Aqui na Ponte, a gente, quando começou, percebeu que a gente trabalha com crédito imobiliário, né? Então, o nosso foco aqui são pessoas que já têm um imóvel ou que vão procurar um novo imóvel. Então, as pessoas que já têm imóvel, aqui no Brasil, o esforço foi tão grande para ela fazer essa primeira conquista do primeiro imóvel, que a ideia de colocar esse imóvel em garantia para conseguir um recurso extremamente flexível, porque o recurso, ele se adapta às parcelas de acordo com a vida financeira do cliente. Então, é um recurso com uma taxa ótima, o prazo é o mais longo, o valor do empréstimo geralmente é o mais alto, e ele continua não querendo fazer esse empréstimo, porque o fato dele colocar o imóvel em garantia é uma ideia que não cabe para ele, não entra na cabeça dele. Enquanto nos Estados Unidos, as pessoas compram imóvel para poder fazer empréstimo. É o mortgage, a hipoteca, eles trabalham já pensando, aqui eu tenho eu estou sentada em um bando de dinheiro e eu preciso fazer isso virar. E aqui não. Aqui, muito pelo contrário. Não mexe, faz o que você quiser, mas na minha casa não tem como eu mexer. E essa mentalidade, no começo a gente achou que realmente ia ser um grande obstáculo, mas a gente vem vendo que com o passar dos anos, assim, isso foi há 5 anos, agora o mercado já está mais diferente, as pessoas estão entendendo que não tem jeito, assim, elas vêm se endividando, elas não estão conseguindo trabalhar de maneira fluida, com a cabeça em paz, sabendo que está tudo certo, muito pelo contrário, o que entra já vai, não tem reserva, não tem aquele dinheirinho para gastar nas férias no final do ano, realmente o estresse acumula, o cara tem burnout no trabalho, então, assim, as pessoas estão tentando se adaptar a esse novo mercado de explorar o crédito imobiliário, mas, ao mesmo tempo, sim, a gente ainda tem essa mentalidade de não tem como eu usar o meu imóvel, a minha primeira conquista para conseguir ganhar dinheiro com isso. Enquanto, na realidade, não deveria ser assim, né? E aí vocês estão tocando num ponto, né, que acho que até ao comparar brasileiro com americano, com outros povos, né, a gente acaba caindo talvez um pouco em educação financeira, né, ou na falta dela aqui. Eu adoro uma frase, né, que é do Henry Thoreau, que é o autor daquele livro Walden, né, um livro antigo, e ele diz assim, muitas pessoas sabem ganhar dinheiro, mas poucas pessoas sabem gastar dinheiro, né? E isso faz pensar naquela pessoa que todo mundo conhece, vocês devem conhecer alguém que, quando no começo da carreira ganhava 2 mil, gastava 3 mil por mês. Quando passou a ganhar 5 mil, passou a gastar 6 mil por mês. Hoje ganha 20 e gasta 25 mil, né? Quer dizer, então, é só que sem fundo, né? Porque é o comportamento que leva a isso. A gente está falando aqui da carência de educação financeira, talvez? Eu acredito que sim, tá? Eu sinto que a gente, se for comparar com qualquer outro país desenvolvido, é muito, muito, muito menos conhecimento financeiro. Se eu vejo isso aqui pelos números da Ponte, tá? A gente tem um blog que ele tenta ajudar na educação financeira dos meus clientes. E não tem um cliente que não, quando a gente vai, explica, tem aqui nosso blog,
todos eles se interessam, todos eles querem saber um pouco mais sobre isso, inclusive eles perguntam se a gente tem curso, se o consultor que está atendendo ele pode ajudar melhor com isso, porque ele realmente chega cru aqui. Então, o próprio cliente que conseguiu achar crédito com garantia, que chegou na ponte, ele também não é um cliente preparado, ele realmente está desesperado e está entrando no Google e colocando como conseguir um empréstimo com uma taxa baixa, e ele aparece aqui. Então, as pessoas hoje, elas são extremamente carentes de educação financeira. Eu acho que a gente deveria começar isso desde pequeno. Lá nos Estados Unidos, no high school, as pessoas já têm muito mais acesso a isso, as crianças já têm muito mais acesso a isso do que o brasileiro aqui. Então, eu realmente acredito, sim, que existe uma falha na nossa educação financeira. É interessante você comentar isso, Maria, porque assim como a Ponte, que tem uma missão também de educar o mercado, até para que o seu, né, cliente consiga utilizar dos benefícios da solução, a Robert também. A gente faz questão de empoderar os candidatos para que eles entendam o que pode impactar a carreira deles. E educação financeira, que a gente ainda fala muito pouco no mercado, né, para os nossos clientes de RH, para os diretores financeiros, CEOs, o quanto que isso é importante para a retenção. Você comentou aí, né, quando as pessoas ficam estressadas, a qualidade do sono, já se fala muito em saúde mental, saúde física, mas a gente não para pensar o quanto que a saúde financeira impacta nisso tudo, né? Então, aquele profissional que está estressado, será que ele está se dedicando 100% à atividade que ele está exercendo? Enfim, a nossa função aqui, e acho que é uma função desse podcast também, é falar sobre isso, né? Que as pessoas invistam na sua educação financeira para que a carreira fique mais produtiva e que, né, consiga utilizar os benefícios de soluções como a Ponte traz. Ô, Vitor, me tira uma dúvida. Isso é debatido numa entrevista de emprego para um cargo-chave, por exemplo? Assim, estou pensando na situação de uma pessoa, né, que ela, obviamente, sabe da condição financeira dela, vai para um cargo gerencial, às vezes direção, né, se pergunta ou se fala, né, como é que o candidato e até o entrevistador se comportam em relação a isso. É um assunto a ser abordado ou não? Isso é mais ou menos como falar de casamento. Se você faz fora da empresa, é um problema seu. Se você é casado, se você não é, se você tem filhos, se você tem cachorro, ou até se você tem amante, não é um problema da empresa, né? Como é que é essa questão na hora de escolher um candidato ou até de um candidato ir para uma entrevista? Bom, tem alguns clientes que entram em mais detalhes e tem perfis diferentes de clientes, né? Nós trabalhamos com multinacionais que têm um processo de seleção muito rigoroso e com compliance muito claro, ou seja, ninguém nunca vai perguntar a idade e outras questões de vida pessoal, eles vão evitar ao máximo. E tem empresas familiares que até exageram na hora de fazer algumas perguntas e, né, criam um contexto ali não muito confortável. O nosso processo da Robert Half é muito pragmático, né? Até por ser uma multinacional, a gente não entra nesse tipo de pergunta. E sendo muito sincero, até por ser um tabu no Brasil, eu nunca ouvi, nenhum candidato me deu algum feedback no sentido, pô, Vitor, me perguntaram como que é a minha saúde financeira. Não, o que existe, né, isso é um fato, é a questão do background check, que tem algumas empresas que fazem para investigar algum passivo financeiro, algum passivo criminal, o que a Robert não faz, né, não é pacificado 100% legalmente, né, tem algumas discussões em relação a isso, mas a nossa sugestão é que o processo de seleção seja o mais pragmático possível. O que a gente imagina que ao longo do tempo, esse tema deixando de ser um tabu, é que as empresas forneçam instrumentos de educação financeira. Aqui na Robert Half a gente tem vários webinars internos que a gente fala sobre isso, inclusive tem um dia 19 interno, eu já estou contando as horas, porque, né, também estou precisando me atualizar em vários sentidos. Mas além disso, trazer instrumentos como a própria Ponte. Ó, pessoal, tem uma linha aqui de crédito com, né, uma condição interessante. Eu acho que a gente ainda está longe, tá, Cássio? Que bom que tem empresas como a Ponte que, né, trazem isso e quebram paradigma. Né? Não deve ser fácil, mas eu entendo que daqui a 5 anos as empresas que não falarem sobre isso com os seus colaboradores vão ter problemas de retenção. Concordo. E está evoluindo aí, Maria, pelo que vocês veem, a educação financeira está avançando em algum ponto, porque o que eu acho que vem mudando, e aí não estou baseado em dado nenhum aqui, eu estou baseado só na observação.
Para falar a verdade, tem um dado, sim, né? O número de investidores na Bolsa aumentou, tá? Então, hoje, acho que está na casa de 5 milhões, né? Até outro dia não chegava a 1 milhão. Então, as pessoas estão investindo mais, por exemplo, na Bolsa. O volume de influenciadores que você vê ali, né, com uma boa penetração, e pessoas que dão boas recomendações. Claro que tem aqueles que, né, como tudo no YouTube, não tem tanta qualidade, mas tem muitos muito bons, né, que te educam, te ensinam né, a se organizar, até a comprar ação, comprar, enfim, qualquer CDB, qualquer coisa. E assim, isso se reflete pelo que vocês veem? Assim, hoje as pessoas estão mais bem educadas cada vez mais, ou ainda tem mais um esforço do que efetivamente um efeito de educar? Eu acho que, como você disse, o acesso ao conhecimento, à informação, ele está muito mais fácil hoje. Então, a gente pega o celular, abre qualquer rede social, se você segue uma pessoa que fala sobre educação financeira, você vai seguir várias pessoas, porque vai começar a aparecer uma série de conteúdos falando sobre aquilo, e é inevitável que você acabe lendo. Então, eu acho que a primeira coisa é o interesse, né? Então, existe sim hoje um interesse muito maior de se entender melhor e fazer o que as outras pessoas estão fazendo, né? O famoso FOMO, o cara tá com medo de perder aquilo que está acontecendo, e realmente virou moda investir. Eu acho que está na moda ter um aplicativo de investimento, está na moda falar sobre isso, então, que essa seja a nova moda, eu acho ótimo. Mas aqui, se eu for falar aqui do lado da ponte, eu sinto que do lado mais de empresas, tá? Falando mais das PJs. As empresas estão se arriscando mais, então elas estão tomando mais empréstimo, elas estão tentando conseguir um maior investimento para se alavancarem. Então, coisa que antes, geralmente, talvez levaria alguns anos para o diretor da empresa tomar uma decisão de chegar numa fintech e pegar empréstimo, o que antes eu acho que seria uma ideia muito mais conservadora, hoje já não é mais, muito pelo contrário. Ele já falou, não vai nos bancos, vai direto na ponte, vai direto, enfim, numa outra fintech, porque é mais fácil com eles, é mais rápido o processo, eu sei que eu não vou ser passado para trás e, ao mesmo tempo, eu quero entender porque eu estou disposto a investir na minha empresa. Então, eu sinto que as pessoas estão mais interessadas, estão mais aceleradas, mas ainda existe um endividamento que não é saudável. Então, eu acredito que uma dívida não é ruim quando você consegue pagar. Então, se você faz uma dívida para investir no seu negócio e essa dívida cabe no seu bolso, não vai te prejudicar, faça, porque assim, muitas vezes isso daí vai vir muito, você vai ter um retorno muito maior lá na frente. Então, não tem como você querer algo muito grande e não tomar risco. Eu acho que tomar risco é importante, mas sempre com equilíbrio, e sempre estudando muito sobre aquilo, se planejando, fazendo planilha, sabendo se aquilo cabe no seu orçamento. Não adianta fazer uma coisa assim, falando exatamente como você falou, a gente ganhava 5 e gasta 6. Isso daí é cultural, isso daí é realmente uma coisa que a gente vê na maioria dos brasileiros, mas o grande problema aqui é não conseguir comportar o que você consegue pagar. A dívida, por si só, ela não é uma coisa ruim, se você souber lidar com ela. Acho que o problema é o desconhecido, né, Maria? A gente não pode ser avesso a 100% do risco. E quanto mais você tiver informação, mais risco você pode tomar. Assim como uma pessoa que entra numa nova empresa e não tem informação sobre ela, ele está meio que, né, realmente, o risco dele está maior, tá? É um negócio descontrolado. Mas quando você sabe, pô, não, é uma empresa do segmento de varejo, vai ter volume, vai ter pressão, tudo bem, eu sei o que eu estou comprando. Saúde financeira é a mesma coisa, né? Se você não entende, é meio que uma loteria, pô, vou fazer porque alguém fez. E pode ser que a vida financeira dele não tenha nada a ver com a sua. Então, muitas vezes não é um problema estar alavancado, contanto que você tem um planejamento em cima daquilo, né? Um payback em cima do que você está levantando de crédito, enfim. Só que eu acho que a gente está tão longe disso ainda, né, das pessoas, da sociedade como um todo, que empresas de impacto social como de vocês são importantes, porque antigamente a gente tinha banco. E aí, cara, é resultado, é margem alta e vambora. E o acesso à informação e empresas de impacto social trazem isso, né? Criam, fomentam o aprendizado, certo?
Agradeço demais essa sua fala, porque é justamente isso, assim, os nossos pilares são totalmente diferentes de um banco. A gente preza aqui flexibilidade, preza atendimento humano, preza um relacionamento que eu conheça o meu cliente para ele não ter que se endividar. Então, assim, aqui quando o cliente ele faz um empréstimo, ele vai continuar sendo meu cliente por 20 anos. Então, assim, se eu não souber tudo sobre esse cara, ele vai ter muitas parcelas aqui para pagar comigo. Eu preciso saber. A gente fala muito sobre modelos preditivos, né? Ah, será que não tem como eu descobrir que esse cliente vai ficar sem pagar no mês que vem? Será? Tem. Se você ligar para ele, conversar com ele e perguntar se ele vai conseguir pagar o mês que vem, você vai saber a resposta. Então, uma boa parte do sucesso da Ponte, eu diria também que é esse lado da cobrança do servicer, que é justamente esse lado humano, que ao invés de ser qualquer pessoa te ligando que comprou uma carteira e recebeu o seu crédito lá e ela vai ganhar caso você não pague. Então, os juros para ela é ótimo. Ela vai te ligar tentando fazer uma renegociação absurda com você, diferente da Ponte e de fintechs de hoje em dia, né? A gente quer entender o porquê o cliente não consegue pagar e o que ele conseguiria pagar e como a gente faz para ajudá-lo a sair daquele buraco. Então, a gente também não quer pegar imóvel de ninguém aqui, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que um dado interessante de eu falar é que a Ponte existe, vai fazer 5 anos e até hoje a gente nunca pegou nenhum imóvel. Então, isso eu acho que é a nossa grande menina de ouro. Não precisar ter que virar para o meu cliente e falar, então, ó, realmente você conseguiu, você não ficou aqui sem pagar essa parcela, são 3 meses aqui de inadimplência, eu vou ter que pegar o seu imóvel. Isso daí, para mim, eu não consigo nem imaginar. Eu não vim aqui para lidar com isso, muito pelo contrário, eu vim aqui para ter certeza que ele não vai perder o imóvel dele. Então, assim, todo mundo na Ponte, se a gente fala sobre, putz, esse cliente aqui está inadimplente, vamos todo mundo parar, ver porque ele está inadimplente e vamos tentar ajudá-lo. E vem dando certo. Então, esse dado é interessante, né? 5 anos e vocês não precisaram ainda retomar. Espero que dure bastante tempo isso, ou para sempre, né, Maria? Vocês nunca precisem tomar o imóvel de ninguém que foi dado como garantia. E aí, esse público que vocês estão, de alguma forma, conseguindo selecionar é um público que dá conta de pagar, né? Mas ainda tem uma maioria ali que não se planeja bem, né? Como se planejar? Tá? Porque eu fico pensando aqui, não é uma ciência muito complexa, né? Você fazer um planejamento financeiro, né? Vocês indicariam fazer curso, simplesmente ter o hábito, né, de colocar as contas ali numa planilha, ou, enfim, qual é o caminho, né, para quem fala assumidamente assim, olha, eu não sei lidar bem com grana, eu me atrapalho, mas eu quero melhorar. O que você recomendaria? Nossa, primeiro se eu soubesse responder essa resposta, eu acho que eu nem estaria aqui agora. Mas, sinceramente, se a pessoa não tiver aquele start na cabeça dela e perceber que ela está se afundando, eu sinto que não tem nada que a gente possa falar que possa mudar. Ah, faz planilha. Não tem jeito. Eu estava conversando com um cliente meu e ele me falou assim, Maria, se eu não tivesse chegado no poço, eu não ia parar. E é isso. Tem pessoas que, cara, ela vai lá, ela recebe uma promoção, ela ganha um bônus, ela vai gastar, ela não vai parar para pensar, a não ser que ela tenha um conhecimento mais avançado e um planejamento de vida, e entenda que se ela guardar aquele dinheiro, se ela investir aquele dinheiro, vai valer muito mais a pena lá na frente. Mas essa sensação imediata que a gente tem de putz, tô com dinheiro aqui, deixa eu gastar, vai que amanhã eu não tô mais aqui, é um pensamento que acaba impedindo a gente de fazer qualquer tipo de planejamento. Agora, se fosse para dar uma dica para as pessoas que, enfim, hoje não fazem nada, simplesmente gastam o dinheiro e não tem nenhum tipo de controle, eu acho que o primeiro de tudo é realmente ter controle. Então, saber o que você está fazendo, por mais que dê medo de colocar numa planilha os gastos e as entradas, porque a gente sabe que os gastos vão ser sempre maiores, a gente tem que fazer e tentar começar a se planejar. O meu sócio, ele diz assim que a gente lá na casa dele, o lema é, putz, a gente só aumenta a receita. Eu falei, cara, que fácil isso, hein? Tá fácil aumentar a receita e reduzir o gasto. Mas não é bem assim que acontece.
acontece, né? Ele fala brincando e realmente é algo que não dá para a gente fazer da noite para o dia, não dá para eu ligar para o Vitor e pedir, aí, Vitor, arranja um outro emprego aí para mim, porque eu estou começando a gastar mais aqui e estou precisando mudar. Não faz sentido. A gente precisa, sim, se adaptar ao que o nosso bolso consegue receber. E é isso. E eu acho que que para quem não conseguir e tem um imóvel, a ponte pode te ajudar. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar. Você tem uma dica melhor, Vitor? Eu tenho uma que pode complementar a que você deu, que é continue se capacitando, entenda o que aumenta a sua empregabilidade, se atualize, né, entenda quais são os diferenciais das posições que você gostaria de se candidatar, porque aí sim você consegue aumentar a sua receita, né? Então, não adianta alguém me ligar e, eu preciso ganhar mais. A gente trabalha no mercado, né? O mercado, né, carreira nada mais é do que oferta e demanda. Se você for mais demandado do que os seus concorrentes, do que os seus pares, você vai ganhar mais que eles. Então, o seu inglês é melhor do que o do outro, você é um contador que conhece de FRS, o S-Gap, potencialmente você vai receber mais do que os seus pares. Então, não consigo diminuir meu custo de vida, preciso ganhar mais, aumente seu networking, invista na sua capacidade técnica, procure empresas que valorizam o profissional e que valorizam, inclusive, a saúde financeira do seu profissional, que certamente você vai estar indo para um local que vai agregar na sua estabilidade. E, Vitor, só para a gente fechar, mata uma curiosidade. De algum jeito se espera que o profissional que vai trabalhar no financeiro especificamente seja uma pessoa, né, mais atenta a tudo isso? Não sei se vocês conseguem pescar isso, né? E como você já trouxe aqui, vocês não vão nunca investigar pela Robert Half a vida de alguém. Mas é mais ou menos aquilo, né? Quando você vai no barbeiro, você espera que ele tenha, no mínimo, um corte, né, de cabelo feito, não tá um cara que tá com o cabelo largado lá, né? Nada contra esse barbeiro que não cortou o próprio cabelo, mas, pô, você espera, né? O endocrinologista magro, né? Nada contra o endócrino gordinho, mas é o que você espera, né? Então, assim, para quem vai trabalhar no financeiro, você espera, de algum jeito, um comportamento mais pragmático nesse sentido? Cadeiras estratégicas de área de finanças normalmente vão ter uma demanda de pragmatismo, organização, nível de detalhe. Então, são características de pessoas que normalmente também vão, né, tratar sua vida financeira da mesma forma. Não quer dizer que a empresa vai conseguir entender realmente, né, como que está o fluxo de caixa desse ser humano lá do outro lado. Mas normalmente quem é da área financeira tem uma vida financeira pessoal organizada. Tem muito caso também de, né, casa de ferreiro espeta de pau. Eu ia Mas falar isso, exatamente. pode Tem gente que é acontecer. completamente diferente no trabalho do que é em casa. Ele chega no trabalho, nossa senhora, é tabela de custo, é redução de custo, deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui, otimizar aqui. E, putz, chega em casa, o cara não tem controle nenhum da vida financeira dele. Eu já vi isso acontecer, então... Mas realmente deveria, justamente pelo conhecimento, né, Vitor? As pessoas deveriam ser mais equilibradas nesse sentido. E realmente existe isso, aquela pessoa que, na hora de fazer uma compra pela empresa, cara, vai no detalhe, faz 3 orçamentos, negocia, mas para a vida pessoal não faz. Então, se eu puder dar uma dica, pense que você é uma empresa. É uma Se você não empresa. tiver caixa, gente, caixa é rei, né? A frase famosa, Maria. Se você não tiver caixa, se você não tiver liquidez para comprar, a sua vida trava. Não adianta ter patrimônio, tem um monte de patrimônio, mas não consigo vender amanhã. Enfim, nós somos empresa, então adoro essa analogia, né? Da gente olhar para dentro de casa, tem que ter EBITDA no final do dia, tem que ter resultado. Se você não gera EBITDA no final do ano, você tem que mudar de carreira, tem que reduzir gasto para que a coisa pare em pé. Olha, Cássio, eu acho que essa dica final do Vitor realmente ganhou aqui. Cuide de você do mesmo jeito que você cuida do seu trabalho, sabe? Tem muito profissional que a gente vê por aí que realmente é um profissional muito dedicado e é só isso, né? Aquele cara workaholic que realmente, quando fala de trabalho, é o cara mais eficiente de dentro, mas chega em casa, putz, o cara come errado, o cara gasta errado, o cara fala errado, o cara faz tudo errado. Realmente, eu acho que é um conjunto que dá certo, né? É tudo. E Não nessa adianta. linha, eu conheço, pessoalmente, um endócrino gordinho, excelente médico.
De verdade, estou falando sério. Eu não quero desde falar. da adolescência, para falar a verdade. Eu também, né? eu conheço personal trainers, gordinhos que são Pois é. ótimos. Pois é. Exatamente. Que é bem isso, né? Na vida profissional, é um grande profissional, estudou, sabe o que recomendar, mas por N questões emocionais e comportamentais, e sei lá, né, por quais ele não aplica para ele, né? Mas consegue aplicar para os outros e dá certo. Para dar conselho é ótimo, exato. É isso aí, né? Então, é isso. Deve ter ótimos CFOs que chegam em casa, né? Tem um pouquinho bagunçados. Deve existir pelo menos um, estou supondo aqui. Então é isso. Deixa eu me despedir primeiro de você aqui, já te agradecer, Maria. Papo delicioso. Obrigado pelo seu tempo, pelo interesse em ajudar a debater esse assunto que é tão importante, né? Que afeta tanta gente. Obrigado e volte mais vezes, Maria. Obrigada a você, Cássio. Foi um prazer, me diverti bastante. Foi muito gostoso, foi ótimo e foi um prazer também te conhecer, viu, Vitor? Divertidíssimo. A recíproca é verdadeira. Faremos, vamos lá, daqui 1 ano pelo menos a gente tem que voltar e falar sobre o mesmo tema. Vamos ver se esse mercado evoluiu. Chama a gente de novo, hein, Cássio? Chamo sim. Você já está convidada e o Vitor já é habituê aqui. Então, Vitor, obrigado mais uma vez. Você também volte mais vezes, eu sei que você volta. Eu que agradeço. Até a próxima. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Maria Rosenberg, da Ponte, e o Vitor Silva, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?